Então vamos lá, a aula de hoje começou a ser gravado, direito previdenciário. O tema de hoje é aposentadoria por invalidez, certo? A gente vai começar a falar da aposentadoria por invalidez e do benefício que foi gerado a partir da aposentadoria por invalidez, a partir da reforma da Previdência, certo? Então nós temos a reforma previdenciária aí, que foi aprovada em 2019, e por conta dessa reforma, a aposentadoria por invalidez sofreu uma alteração. A principal alteração da aposentadoria por invalidez, sem sombra de dúvidas, foi a nomenclatura dela mudou, né? Não digo que foi a principal, mas isso tem algumas informações importantes sobre a aposentadoria por invalidez para a gente analisar aí. Então, a aposentadoria por invalidez passa a ser conhecida como aposentadoria por incapacidade permanente, deixando claro, né, que é uma aposentadoria concedida em razão de uma incapacidade permanente para o trabalho. Mas não é só isso, certo? Aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por incapacidade permanente na reforma, ela é concedida também em razão de uma incapacidade total para o trabalho. Então, a gente tem duas características que são importantes para a concessão da aposentadoria por invalidez. A primeira é que tem que se tratar de uma incapacidade permanente para o trabalho. E a outra, que a incapacidade tem que ser total. O conceito de permanente é muito importante para que a gente compreenda o funcionamento da aposentadoria por invalidez e da aposentadoria por incapacidade permanente. Por quê? Essa permanência não significa definitividade. A aposentadoria ela não é definitiva, ela é permanente. E a situação de permanência é aquela de uma incapacidade de longo prazo. O que é que a gente chama de incapacidade de longo prazo no direito previdenciário? Incapacidade de longo prazo é aquela que supera aí 2 anos. Porque a aposentadoria por invalidez, ela é periodicamente revista. O aposentado por invalidez, ele periodicamente, a cada 2 anos, tem a sua aposentadoria revista. As condições, se as condições para a concessão da aposentadoria por invalidez se mantêm, né? Isso não impede o INSS de, antes de 2 anos, solicitar uma revisão da aposentadoria. Essa sistemática é o chamado pente fino, que o INSS faz sobre os benefícios por incapacidade, principalmente. Então, vamos tirar um pouco a ideia de que a aposentadoria por invalidez ela tem um caráter definitivo. Uma vez recebida, ela não vai ser cessada nunca, porque ela pode vir a ser cessada, certo? Seja por vontade própria do segurado, caso ele entenda que retomou a sua capacidade para o trabalho, seja por uma decisão do próprio INSS, a perícia do INSS verificar que houve a retomada da capacidade para o trabalho, certo? A aposentadoria por invalidez também, algo que eu esqueci de falar, a gente já falou sobre a carência da aposentadoria por invalidez, né? A carência, ela é de 12 meses. Agora, essa carência, que é o tempo mínimo de contribuição exigido para a aposentadoria, ela não vai ser exigida quando se tratar de acidente de qualquer natureza, acidente do trabalho, doença profissional, doença do trabalho, ou alguma das doenças elencadas na portaria interministerial de 2.998, certo? Isso aí a gente já falou, a gente já tratou, ok? Mas, uma vez concedida a aposentadoria, o trabalhador tem que estar atento para as revisões periódicas que acontecerão a cada 2 anos e o eventual pente fino que o INSS procederá sobre o seu benefício, justamente porque esse caráter de permanência não significa definitividade. Agora, há situações
em que a aposentadoria por invalidez será definitiva. Ok? Que situação é essa em que a aposentadoria por invalidez será definitiva? É aquela situação em que o trabalhador, o segurado, que aposentado por invalidez, já tem mais de 60 anos de idade. Essa é uma situação. Se a pessoa tem mais de 60 anos de idade, é muito mais difícil, depois da concessão de uma aposentadoria por invalidez, a pessoa retornar ao mercado de trabalho. Então, a própria legislação informa que, se tiver mais do que 60 anos e receber uma aposentadoria por invalidez, essa aposentadoria será definitiva, ela não se submete mais às revisões periódicas do INSS. Por outro lado, se você tem mais de 55 anos e mais de 15 anos de tempo de contribuição, e aí tem que ter os dois aí, né? Tanto a idade quanto o tempo de contribuição, você pode também receber, você recebe a aposentadoria por invalidez de maneira definitiva. A aposentadoria por invalidez será definitiva uma vez que você cumpriu esses dois requisitos, 55 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição. E a terceira hipótese da aposentadoria por invalidez ser definitiva é a do portador de HIV/AIDS. Portador de HIV/AIDS, ele não precisa submeter a perícias periódicas depois que é deferida a sua aposentadoria por invalidez. Então, nós temos... Professor, então, boa tarde. Não. Professor, então, no caso de 55 anos, com 15 de contribuição, ele pode ter a definitiva. Definitiva. Aí não se submete mais à perícia, certo? Okay. Então, são 3 situações em que a aposentadoria por invalidez, ela pode ser considerada definitiva. É caso ela seja concedida para alguém maior de 60 anos, ou caso seja concedida para o maior de 55 que tenha 15 anos de tempo de contribuição, ou, por fim, o portador de HIV/AIDS, que, nesse caso, também está dispensado de realizar a perícia. Mas, via de regra, a aposentadoria por invalidez não pode ser vista como um benefício definitivo, porque ele se submete periodicamente a essas perícias, a esse pente fino. E aí é importante a gente destacar 2 características da aposentadoria por invalidez, aliás, 2 tipos de aposentadoria por invalidez, que a gente tratou brevemente quando falou do acidente de trabalho. É a aposentadoria por invalidez acidentária e a aposentadoria por invalidez comum. Porque, uma vez que a aposentadoria por invalidez ela não tem esse caráter de definitividade, a aposentadoria por invalidez acidentária garante ao trabalhador o retorno à atividade que ele exercia. Um trabalhador empregado, é bom que se diga, né? Então, um empregado tem direito à estabilidade no emprego pelo fato de ser o benefício acidentário, o benefício decorrente de acidente de trabalho. Aí o que é que acontece? A empresa não pode, em face de um acidente de trabalho que ocasionou a aposentadoria por invalidez, simplesmente excluir o vínculo, acabar com o vínculo trabalhista. Ok? Ela não está impedida de acabar com o vínculo trabalhista no caso da aposentadoria por invalidez comum. Porque uma vez que ele está aposentado por invalidez de maneira comum, sem responsabilidade da empresa, a empresa pode sim encerrar o vínculo. Agora, no caso da aposentadoria por invalidez acidentária, não. Porque o trabalhador ele vai estar aí numa condição que pode retornar à atividade profissional. Então, tem que ficar aguardando. Ok? Professor, me tira uma dúvida. Sim. No caso do portador de HIV, ele precisa ter um tempo mínimo de contribuição também? Não, não precisa. Não precisa. Certo. É uma das doenças que está relacionada lá na portaria. Ah, tá. Ok? Então, é a situação da permanência. Aí o que acontece? Se a aposentadoria for por invalidez acidentária, tem que manter o vínculo. Até quando
a empresa deverá manter o vínculo desse trabalhador em aberto, até o momento em que a aposentadoria por invalidez se torne definitiva. Ou seja, se ele alcançar 55 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição, ou 60 anos de idade recebendo aposentadoria por invalidez. Ok? Nessas hipóteses, por lei, a aposentadoria por invalidez dele passa a ser definitiva. Joia? Com relação a outra característica que eu falei, que é a aposentadoria por invalidez, ela tem que ser concedida em razão de uma incapacidade permanente e total para o trabalho. O que é incapacidade total para o trabalho, de acordo com o entendimento do INSS, a interpretação que o INSS faz da legislação previdenciária, em especial o artigo 42. É aquela incapacidade omniprofissional. O que é uma incapacidade omniprofissional? É aquela incapacidade para toda e qualquer profissão. Então, o segurado, ele não consegue exercer nenhuma atividade profissional. Ele está insuscetível de reabilitação. O que é que a reabilitação faz? A reabilitação procura reinserir o trabalhador no mercado de trabalho. Por força da incapacidade que ele tem, ele eventualmente venha a ter, ele não consegue exercer a sua atividade profissional. Mas, se passar por um processo de reabilitação, ele pode vir a exercer outra atividade profissional. Então, o aposentado por invalidez, que eventualmente demonstre, o incapaz para o trabalho, que eventualmente demonstre a capacidade, a possibilidade de exercer outra atividade profissional após a reabilitação, ele sim será reabilitado. Ele não receberá aposentadoria por invalidez. Certo? A aposentadoria por invalidez é só naquelas hipóteses em que o trabalhador está insuscetível de reabilitação, mesmo que seja para uma atividade diversa ou diferente da que ele exercia. Só que esse não é o entendimento da jurisprudência. Né? Os nossos tribunais dizem que a incapacidade para o trabalho a que faz referência a legislação previdenciária, ela é omniprofissional, mas tem que levar em consideração as condições socioeconômicas do trabalhador. Que condições socioeconômicas são essas? Bom, se o trabalhador exerceu durante a vida toda dele, 20 anos da vida dele, exerceu uma atividade braçal e tem uma incapacidade que limita a sua condição física, é natural que ele não tenha muita facilidade de ser reabilitado em uma atividade intelectual. Então, se ele tem uma incapacidade física que o impede de exercer uma atividade braçal, para a justiça, ele está incapacitado de maneira total. Para o INSS pode dizer que não, dizer assim, não, vamos fazer um treinamento com ele, vamos fazer um curso com ele para que ele faça outra atividade, né, uma atividade que não exige esforço físico. Esse não é o entendimento da justiça, porque o entendimento da justiça vai dizer, poxa, ele sempre trabalhou com atividade que exige esforço físico, ele sempre trabalhou em atividades que não dependam do intelecto, e agora vai se tentar uma reabilitação para que ele exerça uma atividade que exige intelecto, exige algum raciocínio crítico, qualquer coisa do gênero? Não, não tem como. Agora, no caso de um trabalhador com escolaridade, um trabalhador que a vida toda trabalhou com uma atividade intelectual, um advogado, por exemplo. O advogado, para ser aposentado por invalidez, ele tem que ter algum problema mental, porque fisicamente ele pode trabalhar tranquilamente, sem problema nenhum, até 100 anos de idade. Se tiver com a cabeça boa, né? Porque o trabalho dele é tipicamente intelectual. Então, as condições socioeconômicas para uma aposentadoria por invalidez de um trabalhador braçal, elas são diferentes de um trabalhador
não braçal, intelectual. Ok? Então, é isso que a jurisprudência fala. E quando é que é devida? A partir de quando é devida a aposentadoria por invalidez? Vamos falar agora da data de início da aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez tem datas de início diferentes a partir da condição do segurado. Joia? A primeira hipótese de início da aposentadoria por invalidez é a partir do encerramento do auxílio-doença. Nós falaremos do auxílio-doença, mas o auxílio-doença é um benefício correlato à aposentadoria por invalidez, porque ele é concedido quando há uma incapacidade total para o trabalho. Agora, essa incapacidade total para o trabalho é apenas provisória, ou seja, existe o prognóstico de cura do trabalhador. Então, no auxílio-doença, eu estou vislumbrando em curto prazo que aquele trabalhador vai se recuperar. Ele tem condições de recuperação. Quem é que vai avaliar isso? O perito. Só que calha de ele não se recuperar. Ele agravar a sua situação clínica. O que é que vai acontecer? Vai se encerrar o auxílio-doença e se substituir pela aposentadoria por invalidez. Então, a primeira hipótese de data de início da aposentadoria por invalidez é a partir do encerramento de um auxílio-doença anterior. Ele recebia o auxílio-doença e logo depois passou a receber a aposentadoria por invalidez. É a primeira hipótese. A segunda hipótese é aquela na qual a aposentadoria por invalidez é imediatamente concedida, ou seja, não tem um auxílio-doença prévio. A incapacidade total e permanente para o trabalho acontece imediatamente. Okay? Nessa situação, nós vamos diferenciar o segurado empregado e os demais segurados. De um lado, o segurado empregado, do outro, o segurado empregado doméstico, contribuinte individual, facultativo, segurado especial. O segurado empregado, ele tem direito à aposentadoria por invalidez a partir do 16º dia da incapacidade para o trabalho. A partir do 16º dia do seu afastamento do trabalho. Por quê? Porque os 15 primeiros dias de incapacidade, os 15 primeiros dias de afastamento do trabalho, quem paga é a empresa. Okay? A empresa é quem deve arcar com os 15 primeiros dias de incapacidade para o trabalho. E ela paga esses 15 primeiros dias a remuneração do trabalhador. A empresa não está pagando o auxílio-doença. A empresa tem que pagar a remuneração. Por que isso é importante? Porque a remuneração não tem teto. O benefício previdenciário tem teto, tem um valor máximo. Então, é muito interessante que ele faça o que ele receba, aí que o trabalhador receba na incapacidade os 15 primeiros dias da remuneração e não do auxílio-doença. A partir do 16º dia, é que aí sim vai contar o direito dele à aposentadoria por invalidez, com limitação ao teto e por aí vai. Isso para o segurado empregado. Os demais segurados, inclusive o empregado doméstico, recebem a partir da data da sua incapacidade para o trabalho. Então, não tem esses 15 primeiros dias, até porque, na maioria dos casos que eu expliquei aí, não existe uma empresa, né, contratando. Então, ele recebe a partir da data da incapacidade, desde que o requerimento da aposentadoria dele, o requerimento de benefício dele, tenha sido feito em até 30 dias da incapacidade. Então, houve um acidente, a pessoa ficou incapaz para o trabalho, ele tem 30 dias para requerer do INSS. Requereu dentro de 30 dias, tem direito ao benefício desde a data da incapacidade. Se deixar para requerer depois, um mês e um dia depois, ele não vai ter direito mais ao benefício desde a data da incapacidade. Ele vai ter direito desde a data
do requerimento administrativo. Ok? Então, os demais segurados recebem a partir da data da incapacidade ou a partir da data em que eles requererem o benefício. Essa regra dos 30 dias vale para o empregado também, viu? O empregado demorar mais de 30 dias para requerer o benefício, vai ser da data do requerimento. Às vezes acontece. Ok? Que mais? Professor, quando o senhor diz a partir da data do requerimento, Sim. é que somente a partir do momento que ele deu entrada no INSS é que o INSS passa a ter a responsabilidade financeira sobre ele. Exatamente. Se ele fizer após 30 dias, vai ser da data do requerimento. Digamos que ele demore 6 meses para pedir o INSS. Ele perde esses 6 meses. Entendi. Ele não recebe nada. Não vai receber a remuneração do trabalho, porque ele não foi trabalhar, porque estava incapaz para o trabalho, e nem recebe o benefício previdenciário. Então, tem que ser o mais ágil possível esse requerimento. Eu estou acompanhando aqui um caso de uma moça que ela estava com 16 dias, ela passou o prazo de 16 dias, né? Então, automaticamente ela deu entrada junto ao INSS, a empresa, que foi acidente de trabalho. Isso. Então, auxílio-doença. Aí, aliás, ela deu entrada no auxílio-doença, 16º dia. E os 15 primeiros dias, a empresa não pagou. Tá errado. Não pagar. E aí faz o quê? O processo, como é que faz um processo desse? Aí é trabalhista. Trabalhista, né? Certo. Trabalhista. Não tem outra saída, não. Beleza. O valor da aposentadoria por invalidez e o valor da aposentadoria por incapacidade permanente. Isso é importante. Nós temos a aposentadoria por invalidez. Toda vez que eu me referi à aposentadoria por invalidez, eu estou falando daquele benefício devido quando a incapacidade ocorre até 12 de novembro de 2019. Certo? Até 12 de novembro de 2019. Depois de 12 de novembro de 2019, aí é aposentadoria por incapacidade permanente. Como é calculada a aposentadoria por invalidez? A aposentadoria por invalidez, independentemente do tempo de contribuição do trabalhador, será sempre de 100% do salário de benefício. Lembra que a gente estudou o salário de benefício ontem? E aí, no salário de benefício, eu disse, salário de benefício é igual à média dos 80% maiores salários de contribuição de julho de 1994 até a data da aposentadoria. Essa média dos 80% maiores salários de contribuição O Alberto abriu a câmera dele aqui. Essa média aí do salário de contribuição será o seu salário de benefício. Então, média dos 80% maior do salário de contribuição. E a renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez é de 100% do salário de benefício. Aposentadoria por invalidez. Foi o que aconteceu com a reforma da Previdência. Depois da reforma previdenciária, a aposentadoria por invalidez não mais é concedida para aqueles casos de incapacidade após 12 de novembro de 2019 e passa-se a conceder a aposentadoria por incapacidade permanente calculada da seguinte forma. Primeiro, salário de benefício da aposentadoria por invalidez não é mais a média dos 80% maiores salários de contribuição. É a média dos 100% maiores salários de contribuição. Naturalmente, a aposentadoria por invalidez é maior do que a aposentadoria por incapacidade permanente. Que a aposentadoria por incapacidade permanente, a média é de 100%. Na aposentadoria por invalidez, a média é 80% dos maiores, ou seja, eu excluo 20% das menores remunerações. Além disso, a aposentadoria por incapacidade permanente, ela não é necessariamente de 100%. Ela é de 60% do salário de benefício, mais 2% a cada ano, a mais de 20% que o segurado contribuir. Então, veja só,
Se o trabalhador ficar incapacitado total e permanentemente para o trabalho, com menos de 20 anos de tempo de contribuição, ou seja, até 20 anos de tempo de contribuição, a aposentadoria por invalidez dele será 60% do seu salário de benefício. Joia? Se ele tiver 21 anos ou mais, ele vai acrescentar 2% a cada ano a mais de 20. Então, se ele tiver 21 anos de tempo de contribuição, a sua aposentadoria por invalidez será de 61 anos. Ou, desculpe, 62%. Com 20 anos, né? Dos 21. 21 anos. 21 anos, vai ser de 60% dos 20, mais 2% de um ano. Então, 62%. Se ele tiver 30 anos de tempo de contribuição, ele vai ter os 60%, porque alcançou 20 anos, mais 20% dos 10 anos a mais que ele tem. Então, ele vai ter direito a um benefício de aposentadoria por incapacidade permanente de 80%. Repita essa última parte. É 60% de quê? Relativo aos 20 anos de tempo de contribuição. Isso se ele tiver quanto tempo de contribuição? Se ele tiver 30 anos de tempo de contribuição. 30 anos. Ele tem 20, 60%. Mais 10 anos que ele tem, para alcançar 30, multiplica por 2, né? Porque cada ano são 2%. Ele vai ter direito a somar mais 20% a esses 60%. Tem direito a 80% do salário de benefício. Ok? Quando é que ele vai ter direito a 100% do salário de benefício? Quando ele tiver 40 anos de tempo de contribuição. Se ele ficar incapacitado para o trabalho com 40 anos de tempo de contribuição, ele vai poder se aposentar por invalidez. E aí terá direito a 100% do salário de benefício. Outra hipótese em que ele pode receber a aposentadoria por invalidez, ou desculpe, a aposentadoria por incapacidade permanente em 100%. Naquela hipótese em que ele seja acidentado do trabalho. Ele tenha sofrido um acidente de trabalho ou sofra de uma doença profissional ou doença do trabalho, que também é considerado acidente de trabalho. Então, o acidentado do trabalho tem direito à aposentadoria por invalidez em 100%, independentemente do tempo de contribuição que ele tenha. Ele pode ter um ano de tempo de contribuição, pode ter um mês de tempo de contribuição. A aposentadoria por incapacidade permanente dele será de 100%, sempre. Ok? Professor, oi, pois não. Na plataforma do INSS, quando vai se fazer esse requerimento administrativo, tem esses dispositivos para fazer essa conta, né? Quando lança o tempo de contribuição, ele vai dar a opção de já... Isso. Você vai dar a data de início da incapacidade. Aí, com a data de início da incapacidade e o tempo de contribuição que ele tem, aí vai aplicar a regra anterior à reforma ou posterior à reforma. E aí a própria plataforma já dá a opção, né? Já. Entendi. Já dá. Ok? Você faz o pedido por incapacidade. Quem vai analisar é o INSS. Não tem isso aí de você dizer, qual é que eu tenho direito? Da reforma ou não. Se você pede benefício por incapacidade. Alimentou o sistema, ele vai dizer o que é que tem direito. Por tempo de contribuição. Tempo e idade. Invalidez, não. Tempo e idade, certo. Invalidez, você vai apresentar o pedido de realização da perícia. E a perícia é quem vai determinar se é auxílio-doença, se é aposentadoria por invalidez, se é aposentadoria por incapacidade permanente. O INSS faz essa avaliação depois. Você só faz o pedido. Entendi. Vamos falar agora sobre o acréscimo de 25%, porque essa aposentadoria por incapacidade permanente e aposentadoria por invalidez tem a previsão de um acréscimo de 25%, caso o aposentado necessite do auxílio de terceiros para exercer atividades diárias básicas, como higiene,
alimentação, medicamento, certo? Eu preciso usar esse acréscimo de 25% para pagar alguém para cuidar do aposentado por invalidez, ou para cuidar de mim, que estou aposentado por invalidez? Não. O acréscimo de 25% só exige essa condição clínica, que o trabalhador esteja impossibilitado de exercer as suas atividades diárias básicas. Então, é um grau maior de invalidez, é um grau maior de incapacidade para o trabalho. Ele não apenas está incapaz para o trabalho, mas ele não consegue exercer as suas atividades diárias mais simples, como higiene, alimentação, sozinho. Ele vai precisar do auxílio de terceiro. Então, se permite o acréscimo de 25% sobre o valor da aposentadoria. Lembrando que esse 25%, ele pode, inclusive, superar o teto previdenciário. Então, se a pessoa já recebe uma aposentadoria por invalidez no teto, uma aposentadoria por incapacidade permanente no teto, esses 25% vão ser pagos do mesmo jeito, mesmo que o valor total supere o teto previdenciário. E sempre que o benefício for reajustado, o acréscimo é reajustado também. Então, é 25% do valor atual da aposentadoria por invalidez ou da aposentadoria por incapacidade permanente. A novidade é que o STJ, Superior Tribunal de Justiça, julgou essa questão e estendeu o direito ao acréscimo de 25% também para outros aposentados. Então, o aposentado por tempo de contribuição, o aposentado por idade, caso venha a comprovar que tem uma incapacidade para o trabalho, tem uma incapacidade para as atividades diárias dele, de higiene, alimentação, locomoção, mesmo se tratando de uma aposentadoria por tempo de contribuição, terá, segundo o STJ, direito ao acréscimo de 25%. Qual é o raciocínio do STJ? É com base no princípio da isonomia. Ele afirma que o acréscimo de 25% não é, na verdade, um acessório da aposentadoria por invalidez, mas é um novo benefício criado pelo sistema previdenciário. E em sendo um benefício previdenciário, ele tem que garantir aí a universalidade, né, de cobertura, de atendimento, então deve proteger todas as situações iguais, todos os trabalhadores na mesma situação. Então, se eu tenho um aposentado por idade, se eu tenho um aposentado por tempo de contribuição, que está nessa condição de necessitar do auxílio de terceiros para exercer suas atividades diárias básicas, então eu vou estender também esses 25% para esse público. Mas lembre, é uma decisão judicial e atualmente está aguardando a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal é que irá decidir a questão, por enquanto a matéria está suspensa, aguardando a decisão do Supremo Tribunal Federal a esse respeito. Ok? Professor, me tira uma dúvida aí. Pois não, Galberto. O senhor falou aí sobre esse 25%, o assegurado que não tem condições de exercer as suas atividades diárias, certo? Certo. É isso? Agora, eu quero saber do senhor, me tira uma dúvida, é que esse 25% é sobre o bruto, o líquido. Nesse caso aí, agora é a segunda pergunta, nesse caso aí, o funcionário público que se aposenta por invalidez, ele tem uma contribuição de 10% sobre eu estava lendo 10% sobre a remuneração dele. E nesse caso, que ele necessitar de ajuda de terceiros, nesse caso, esse valor que o senhor falou de 25% é calculado sobre o bruto que ele recebe ou sobre o líquido? Porque o funcionalismo, o senhor sabe, que nós temos o bruto, aí vem aqueles descontos. Aí fica o líquido. Aí eu queria que o senhor me tirasse essa dúvida, é possível? O valor de 25% é sobre o bruto, certo? Mas é do regime geral de previdência social. O servidor público, a não ser que a legislação do serviço público ele dê direito a isso,
a um acréscimo de 25% sobre a aposentadoria por invalidez, mas, via de regra, não recebe, não. O servidor público não recebe. Só quem recebe é o aposentado do regime geral de Previdência Social, do INSS, certo? Então, E quando essa lei não abrange o funcionário público. No caso, não, ele se aposenta por invalidez, ele não tem amparo legal, não? não. Para esse tipo de acréscimo, não. Só quem tem é o do INSS, do Regime Geral de Previdência Social, certo? Servidor público tem outras vantagens, outras garantias, mas esse acréscimo especificamente não tem, não. Eu pensei que se abrangia para o funcionalismo público, sabe? Que essa lei... Eu acho que era justo que tivesse. Eu considero justo realmente que tivesse. Mas, infelizmente, a legislação que trata sobre isso é do regime geral de previdência, não é do regime próprio de previdência. Eu não sei algum regime próprio que tenha, por exemplo, do estado de Sergipe, eu não sei se tem, do estado do Maranhão, tal, a não ser que tenha essa previsão, mas via de regra não se tem, não. Porque eu estava lendo sobre esse tema, sobre esse assunto que nós estamos debatendo, o funcionário público do Estado, ele tem 10% sobre a remuneração. Mas só que quando é calculado, professor, eles não calculam pelo bruto, não. Eles pegam um referencial já antigo e, no caso assim, um funcionário que receba 10 mil reais, ele só coloca o auxílio de invalidez de 10%, aí fica 1.000 e pouco. O senhor está me entendendo? E a lei diz que é 10% sobre a remuneração, sobre o bruto. E eles calculam de uma forma assim que eu percebi que não está certo, porque a lei diz uma coisa e o sistema faz outra. O senhor está me entendendo? Entendi. Uma causa boa aí para o senhor pegar como advogado. Pegar essas situações. Não, eu digo isso porque eu trabalhei muito tempo com os deficientes e cuidei muitos anos com os deficientes, sabe? E eu levava eles lá, até lá no setor lá pessoal deles e via. E depois eu fui ver a lei, porque tem a lei que diz isso aí, que é 10% sobre a remuneração. Bom, se um funcionário público, ou digamos assim, vamos dar um exemplo, um policial militar, ele ganha 20 mil, se é sobre o líquido dele, seria 2 mil, que seria acrescentado essa gratificação, que é a gratificação por invalidez, porque ele ficou inválido, né? Entendi. Agora, só que tem outra coisa seguinte, que geralmente o policial ou o funcionarismo público, ele só ganha essa invalidez se ele não prover os meios de subsistência. O que quer dizer isso? Ele não ter outros meios de subsistência e não puder mesmo, e se a doença for incapacitante e estiver na legislação. Aí sim, ele recebe, inclusive, ele fica até isento também do imposto de renda, tudinho. Mas eu tive observando que eles não pagam o que diz a lei. Entende? Eles pagam o que ele diz a lei. Isso aí porque eu não conheço a lei, né? Eu não sei o que está escrito na lei. Essa lei é do Estado, é? Não, essa lei é uma lei federal mesmo. É uma lei... É porque eu não estou com ela aqui, mas eu irei ainda passar. Ainda eu vou comentar isso aí. Viu? Traga essa lei na próxima aula. Vê se consegue para a próxima aula. Debater em cima dela. Porque eu pensei também que esses 25% que o senhor falou aí do INSS, que estendia para eu não sei nem se tem algum julgado que já dá amparo legal para o funcionário. Não. Que eu conheça, não. Eu conheço, não tem. Acho que travou o dele. Travou. Mas vamos lá para frente. Roberto, se estiver ouvindo, viu? Travou seu vídeo. Travou, voltou. Pronto. Voltou. Aí eu fico observando os procedimentos das instituições que não cumprem o que determina a lei. Isso deixa a gente, às vezes, um pouco frustrado, né? Deixa a gente um pouco, porque existe uma legislação, está tudo aí,
e as coisas não é como deveria ser. Então, isso às vezes deixa o advogado muito assim, ansioso para resolver isso. Então, a gente tem que ficar indignado, não é frustrado, não. A indignação é o que faz a gente caminhar para frente, Essa aula né? que você está hoje administrando, eu gosto, tá bom, é isso mesmo. Eu só queria tirar essa dúvida do senhor, porque eu vou procurar saber se esses 25% só abrange a área da Previdência. Eu não sei se abrange a área do funcionalismo, o senhor está me entendendo? Aí eu vou Ó, observar isso. a lei que trata sobre isso é a 8213, que é só do INSS. Na legislação federal, eu não vi nada a esse respeito. Na 8.112 não tem, na federal. Mas pode ter alguma lei esparsa, alguma coisa que garanta esse direito. Ok? Tá bom, obrigado. Vamos para frente. Vamos falar agora de cessação, encerramento da aposentadoria por invalidez. Quando é que ela se encerra? É muito importante que o trabalhador saiba que, uma vez recebendo a aposentadoria por invalidez, se ele voltar a trabalhar, ele vai perder a aposentadoria por invalidez. Por N motivos. O INSS vai ficar sabendo, tem fiscalização. Então, assim, como voltou a trabalhar, tem condições de exercer uma atividade profissional, a aposentadoria por invalidez será cessada, será encerrada. Há formas de você encerrar a aposentadoria por invalidez que são vantajosas para o trabalhador. Então, vamos pegar todas as situações possíveis. Primeira situação, é o trabalhador que volta por conta própria para o trabalho, não avisa ninguém. Não vai no INSS, não submete a perícia, ele simplesmente começa a trabalhar. O que é que vai acontecer com essa aposentadoria por invalidez? Ela vai ser imediatamente cessada. Então, se, por exemplo, o INSS demorar 2, 3 meses para observar que a pessoa voltou para trabalhar, todo o valor de aposentadoria por invalidez que ele recebeu trabalhando, ele vai ter que devolver para o INSS. Então, não é uma boa ideia a pessoa que recebe a aposentadoria por invalidez voltar a trabalhar por conta própria, porque ele vai ter que devolver o que ele recebeu trabalhando. Segunda situação, é aquele trabalhador que está aposentado por invalidez, é empregado, certo? Então, ele tem vínculo de emprego com a empresa e está afastado do trabalho há menos de 5 anos. Então, ele está há menos de 5 anos afastado do trabalho. Quando eu digo afastado do trabalho, contempla não apenas o período de aposentadoria por invalidez, mas também o período anterior de auxílio-doença. Ele pode ter recebido o auxílio-doença, depois recebido a aposentadoria por invalidez, eu vou somar todo o tempo. Se ele passou menos de 5 anos, até 5 anos, afastado, como empregado, e voltar para a mesma atividade que ele exercia antes, ele não vai ter direito a nada. Ele vai simplesmente encerrar imediatamente a aposentadoria por invalidez. Então, olhe as condições, certo? No primeiro caso, a pessoa voltou espontaneamente. Aposentadoria por invalidez encerrada imediatamente. No segundo caso, o empregado voltou a exercer a atividade profissional que ele exercia antes. Então, é o caso, por exemplo, daquele empregado que foi aposentado por invalidez em decorrência de um acidente de trabalho. Como ele tem direito à estabilidade, ele vai voltar exatamente para a mesma atividade que ele exercia antes. Então, nesse caso, ele não tem prejuízo pelo fato de ter ficado afastado do trabalho. Vai receber, ou vai encerrar imediatamente também a aposentadoria por invalidez. Agora, os demais casos vão receber um benefício chamado mensalidade de recuperação. Ou seja, eles vão poder receber um benefício e continuar trabalhando. Quais são essas situações? Primeira situação, o segurado ficou afastado do trabalho menos de 5 anos e não pôde voltar a retornar para a mesma atividade profissional. Recuperou completamente a capacidade para o trabalho,
está afastado há menos de 5 anos, certo? E não conseguiu retornar à mesma atividade profissional que exercia antes, no caso do empregado. Os demais segurados, independente de retornar ou não para a atividade anterior. Ou seja, é aquele segurado que está há menos de 5 anos afastado do trabalho. Ok? Quanto tempo ele vai receber a mensalidade de recuperação? Ele vai se receber pelo número de meses relativo ao número de anos que ele ficou afastado. Então, se ele ficou afastado durante 2 anos do trabalho, recebendo aposentadoria por invalidez, e volta a trabalhar em outra função, ou na mesma função, caso seja outro segurado, quanto tempo ele vai receber essa mensalidade de recuperação? 2 meses. Para que serve a mensalidade de recuperação? Para que ele possa ir se habituando novamente ao mercado de trabalho. Então, se ele ficou 4 anos afastado do mercado de trabalho, recebendo aposentadoria por invalidez, ele vai poder receber durante 4 meses o valor de sua aposentadoria por invalidez, a mesma coisa, trabalhando e recebendo a mensalidade de recuperação. Okay? Vai poder acumular, receber as duas coisas ao mesmo tempo, a remuneração e a mensalidade de recuperação no mesmo valor da aposentadoria, durante 4 meses. Agora, se ele está afastado do trabalho há mais de 5 anos, ou se ele não se recuperou totalmente para a atividade profissional, se recuperou apenas parcialmente, ele está parcialmente recuperado para o trabalho, ou ele está exercendo uma atividade diferente da que ele exercia anteriormente, okay? Mais de 5 anos afastado, ele irá receber a mensalidade de recuperação da seguinte forma: durante 6 meses, ele vai receber o valor de 100% da aposentadoria. Nos 6 meses seguintes, ele vai receber 50% da aposentadoria. E nos meses últimos, nos 6 meses últimos, 25%. Então, ele vai passar 1 ano e meio recebendo algum benefício previdenciário, algum benefício do INSS. Durante 6 meses, ele recebe a aposentadoria integral. Nos 6 meses seguintes, 50%. E nos últimos 6 meses, ele vai receber 25%. E aí acaba. Ok? Então, a mensalidade de recuperação para quem tiver uma recuperação apenas parcial, alguém que tenha passado mais de 5 anos afastado do trabalho, e alguém que tenha voltado a exercer uma atividade que diferente da que exercia anteriormente, vai passar 1 ano e meio recebendo aposentadoria por invalidez. Só que dessa forma, 100% durante 6 meses, 50% nos 6 meses seguintes e 25% nos 6 meses finais. Ok? Isso é chamada mensalidade de recuperação. É uma vantagem muito interessante aí para o trabalhador. Ok? Ficou alguma dúvida com relação a esse ponto? Não, professor. As formas de cessação, então, é aquela voluntária, que o sujeito sai, ele abandona por ele próprio. Essa outra que ele faz o processo de retomada. E no caso de morte? A cessação... Se morrer, ainda é aposentadoria, é pensão por morte. Aí a gente vai falar da pensão por morte ainda. Não, repare, a pergunta é essa. Se ele estava recebendo uma aposentadoria por invalidez e ele falece, cessou para ele, agora a família tem direito a receber a pensão por morte? Vai receber a pensão por morte. Sim. A família, os dependentes. Dependentes, certo. Dependentes. Certo. Beleza. Valeu. Beleza, então. Por hoje é só. Vou encerrar aqui a gravação.